Este estudo prático de microscopia tem por finalidade tornar-se um roteiro que facilite ou auxilie o aluno a visualização das estruturas microscópicas do aparelho respiratório. Assim sendo, nós temos aqui projetado uma primeira lâmina em que nós vemos um corte de fossas nasais, corte esse feito no sentido frontal. Podemos então perceber as duas fossas nasais separadas por uma estrutura tecidual que veremos a seguir em aumento maior, estrutura essa que constitui o septo nasal. Podemos ainda perceber neste pequeno aumento uma irregularidade que essas fossas nasais apresentam às custas de um pregueamento não só da sua mucosa, como do seu esqueleto ósseo-cartilaginoso, formando estes pregueados aos quais eu me referi e que recebem o nome de cartuchos ou cornetos nasais, entre os quais nós vemos pequenos espaços por onde o ar inspirado deve passar. Esses espaços são os meatos nasais. Passaremos a um aumento maior para estudar melhor os detalhes microscópicos. Podemos assim observar o revestimento das fossas nasais. Aqui neste caso nós temos aquele septo nasal mostrando a sua mucosa constituída por um tecido epitelial e uma lâmina própria em que se observam vasos sanguíneos, além de um infiltrado celular nesse tecido conjuntivo que forma a lâmina própria. Abaixo desta mucosa nós podemos perceber estrutura tecidual óssea e cartilaginosa que vem a constituir não só o esqueleto do septo nasal, como basicamente todo o esqueleto de sustentação das fossas nasais. Se nós observarmos com maior atenção esse epitélio de revestimento, nós poderemos perceber se tratar de um epitélio já bem conhecido, o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. No microscópio, mais do que no programa, vocês poderão perceber a superfície apical das células que atingem a luz e nesta superfície poderão observar a presença dos cílios. Percorrendo um pouco o campo, nós vamos observar toda a estrutura do septo nasal. Aqui seria a luz da fossa nasal e neste ponto nós vamos observar o revestimento daquela região de cornetos nasais. Vejam que ele se apresenta também revestido pelo mesmo tipo de epitélio, isto é, um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, apresentando vasos sanguíneos em grande abundância e, novamente, aquele esqueleto ósseo-cartilaginoso de sustentação. Então, essa projeção desse tecido ósseo-cartilaginoso, envolto por uma lâmina própria e pelo epitélio, vão formar aqueles cornetos nasais a que eu tinha me referido. Passaremos à visualização da traqueia. Vemos aqui um corte transversal da traqueia que nos apresenta uma luz ampla e bastante regular, um revestimento de mucosa às custas de um epitélio tipicamente de vias aéreas superiores e que nós veremos posteriormente, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo com algumas estruturas glandulares, uma submucosa em que nós encontramos uma peça cartilaginosa formando um anel incompleto nesta região, que é a mais posterior da traqueia, e externamente nós podemos visualizar um tecido conjuntivo frouxo que constitui a adventícia da traqueia e se perde com o tecido conjuntivo de outras estruturas existentes na região. Neste ponto incompleto do anel traqueal, é exatamente o ponto mais posterior da traqueia, em que nós temos a união dessas duas extremidades
da cartilagem por um tecido muscular. Esta região está em relação com o esôfago, que fica situado posteriormente à traqueia. Passaremos à visualização da traqueia num maior aumento. Observamos agora a luz do órgão e a sua camada mucosa, na qual nós distinguimos um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Se nós observarmos com um pouco mais de atenção nesta região, nós poderemos observar a existência neste ponto ou neste de células caliciformes. Além do que, nós podemos perceber também uma superfície apical um pouco mais escurecida devido à presença dos cílios nesta região. Podemos observar ainda as estruturas glandulares que existem envolvidas na lâmina própria deste órgão. Vejam aqui as estruturas glandulares mucosecretoras nas suas partes secretoras, na sua parte excretora, ou seu canal excretor, indo atingir a superfície luminar do órgão. Se nós percorrermos um pouco o campo em direção à submucosa, nós vamos perceber a existência de uma estrutura cartilaginosa, é, portanto, uma peça, melhor dizendo, é uma estrutura em forma de um anel ou de uma ferradura, constituída por cartilagem e hialina, na qual nós podemos perceber as características teciduais dessa cartilagem. Externamente à cartilagem, nós vamos encontrar um tecido conjuntivo frouxo, com algumas células adiposas, que vem a constituir a adventícia da traqueia. Percorreremos um pouco o campo em direção àquela região mais posterior da traqueia, onde nós vamos evidenciar a interrupção desse anel traqueal. E nesse ponto, nós poderemos encontrar um tecido muscular que vem a constituir um músculo traqueal, unindo os dois segmentos de traqueia. Nesta lâmina, essa região não é muito visível e, portanto, nós passaremos ao estudo de uma outra lâmina de traqueia. Vejamos agora, nesta outra lâmina, aquela estrutura a que eu tinha me referido anteriormente. Esta que eu agora aponto e que é o músculo traqueal, exatamente no ponto de interrupção daquele anel incompleto de cartilagem. A preparação não foi muito bem feita, houve um certo pregueamento, um certo enrugamento da cartilagem e, em consequência disso, a musculatura traqueal tomou uma posição mais interna na parede da traqueia. Na realidade, esse músculo deveria estar unindo esta extremidade da cartilagem a esta. Este tecido muscular permite uma maior flexibilidade ao anel cartilaginoso e, consequentemente, à traqueia. Passaremos agora ao estudo do brônquio extrapulmonar. Vemos aqui um outro corte transversal, só que agora do brônquio, em que nós podemos visualizar uma estrutura muito semelhante à da traqueia. Reparem que também apresenta uma luz bastante regular, mas a sua constituição cartilaginosa apresenta uma formação em vários pedaços, em várias placas de cartilagem neste corte transversal. Na realidade, nós teríamos que ter uma visualização tridimensional para entendermos melhor a disposição dessas placas ou pseudoplacas de cartilagem. O brônquio extrapulmonar, assim como a traqueia, tem a sua estruturação de cartilagem formando seios ou anéis incompletos de cartilagem. Mas na traqueia, esses anéis incompletos ficam todos situados num plano horizontal, enquanto que no brônquio extrapulmonar, esses anéis incompletos têm uma configuração tridimensional em hélice. Portanto, ao se fazer um corte transversal, nós vamos atingir
vários pedaços dessas hélices de cartilagem. Esta região é a região mais posterior do brônquio, que, à semelhança da traqueia, também apresenta uma constituição de tecido muscular. Nós projetaremos esta lâmina no maior aumento para visualização das estruturas. Vemos, portanto, à luz do brônquio, um epitélio comum às vias respiratórias, um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, evidenciado nesta preparação pelo método tricrômico de Gomori, estruturas glandulares e a diferença principal residindo nesse aspecto da cartilagem hialina, que aqui nos dá a impressão de ser constituída por vários pedaços de cartilagem. Na realidade, como já disse anteriormente, seria também uma estrutura em anéis incompletos, só que uma disposição espacial diferente da disposição dos anéis incompletos de cartilagem da traqueia. Externamente, nós podemos perceber a presença de um tecido conjuntivo frouxo nesta região. Passaremos ao estudo de pulmão. Reparem o aspecto que o pulmão confere quando visualizado em pequeno aumento. Nós temos a impressão de uma verdadeira esponja de espuma, em que, a alguns pontos, nós podemos observar orifícios maiores. Nestes maiores orifícios, que na realidade são tubos cortados transversalmente ou um pouco mais obliquamente, nós podemos observar a presença de pedaços de cartilagem hialina. Estas estruturas, portanto, são os brônquios intrapulmonares cortados, ora transversalmente, ora um pouco mais obliquamente. Reparem também que sempre, acompanhando o trajeto dos brônquios e das sucessivas ramificações destes brônquios maiores, nós vamos encontrar sempre estruturas vasculares. Nós podemos observar também ramificações de tubos com luz extremamente menor e que vem a constituir outras estruturas da árvore respiratória que nós passaremos a ver num aumento maior. Neste ponto, nós podemos observar um brônquio intrapulmonar de grande calibre, cortado mais ou menos transversalmente, em que nós podemos observar, à luz desse brônquio, a sua mucosa, constituída pelo epitélio pseudoestratificado, ao qual já nos referimos, e um tecido conjuntivo que forma a lâmina própria, em que nós podemos encontrar algumas estruturas glandulares presentes. Abaixo dessa mucosa, nós vamos encontrar as peças ou placas de cartilagem que são características dos brônquios intrapulmonares. Se nós percorrermos um pouco o campo, nós vamos encontrar todo o resto do parênquima pulmonar, aqui neste caso constituído principalmente por estruturas bastante diminutas que nos dão aquele aspecto da esponja pulmonar. Percorrendo um pouco mais o campo, nós vamos encontrar os vasos sanguíneos que penetram no parênquima junto com os brônquios e se dividem, se ramificam juntamente com as ramificações dos brônquios. Neste ponto do campo, nós podemos observar um outro brônquio, só que de um calibre extremamente menor do que o anteriormente visto. Reparem como as estruturas cartilaginosas estão bastante diminuídas no seu tamanho e os espaços entre elas aumentaram sensivelmente. Neste ponto, nós podemos observar que há uma progressiva substituição dessas peças de cartilagem por um tecido muscular liso que vai não só envolvendo as peças, como também mantendo-as unidas, e em brônquios sucessivamente menores nós vamos vendo o aumento desse tecido muscular. Aqui no campo nós vemos uma região em que esse brônquio se ramificou, se dividiu
dando origem a uma outra estrutura tubular, em que, neste ponto, nós já não observamos mais a constituição ou a presença de cartilagem. A este tubo menor, que aqui aparece em corte longitudinal, em que nós não vemos mais a presença de estruturas cartilaginosas, em que o calibre é visivelmente menor e em que nós temos um epitélio que agora deixa de ser pseudoestratificado para ir se simplificando progressivamente. A esta estrutura, volto a repetir, nós damos o nome de bronquíolo pulmonar. Se nós observarmos com mais atenção percorrendo o campo, nós vamos ver que esse bronquíolo pulmonar se resolve numa ramificação em que nós vamos encontrar dois outros bronquíolos de calibre menor, nos quais, neste caso, por exemplo, nós podemos observar quase que uma descontinuidade de sua parede, na qual aparece uma pequena cavidade, um pequeno nicho. Essas pequenas cavidades ou nichos são as primeiras estruturas ou unidades respiratórias que começam a aparecer já na parede desse bronquíolo. São os chamados alvéolos pulmonares. Ora, a este bronquíolo que nós vemos apresentar essas estruturas respiratórias, nós damos o nome de bronquíolo respiratório. Então aqui nós temos dois bronquíolos respiratórios. O que o imediatamente antecedeu é chamado bronquíolo terminal. Vejam agora que esse bronquíolo respiratório, ele se continua com estruturas em forma de cachos de uva, nas quais cada uma dessas uvas seriam os alvéolos. Essas estruturas são os sacos alveolares. Vejam, percorrendo o campo, nós podemos observar um grande número desses sacos alveolares, formados, evidentemente, pelos alvéolos pulmonares que se comunicam com uma cavidade mais ampla que tem um determinado trajeto, é o canal ou ducto alveolar. E separando um alvéolo do outro, nós vamos ter uma delicada estrutura tecidual que vem a constituir os septos interalveolares. E é exatamente através desses septos alveolares que se verifica a troca entre o ar inspirado e que está contido no interior do alvéolo e o sangue que percorre os capilares existentes nestes septos interalveolares. Devemos recordar que esses septos interalveolares apresentam um revestimento epitelial extremamente delicado, tanto assim que é impossível a sua visualização ao microscópio óptico. Esse epitélio simplificado é constituído por dois tipos celulares, os pneumocitos tipo 1, células extremamente baixas e delicadas, e os pneumocitos tipo 2, que são as células responsáveis pela produção da substância surfactante. Então, nós teríamos um epitélio de revestimento para este lado deste alvéolo e o mesmo epitélio de revestimento para este outro alvéolo. Então, vejam que este septo apresenta um revestimento para um lado e para o outro, uma lâmina basal abaixo do epitélio de cada lado do septo. E no interior nós teríamos um delicado tecido conjuntivo com algumas fibras elásticas e vasos sanguíneos do tipo capilares contínuos, o que permitiria essa simplificação de estruturas, uma fácil difusão do ar inspirado, mais precisamente do oxigênio, e do gás carbônico contido na hemoglobina que chega até essa região às custas das hemácias. Devemos lembrar que o perfeito estudo de todas as lâminas aqui apresentadas deve ser feito com a complementação das lâminas no microscópio óptico e a tentativa de evidenciação de todas essas estruturas.